Queria te fazer uma pergunta aí, que é justamente sobre os Estados Unidos. Tocou num ponto que é fulcral, né? Eu assino todos os canais oficiais do Departamento de Defesa americano. Eu falo sempre que eu faço acompanhamento dos Estados Unidos com uma lupa aqui no Arte da Guerra, né? Porque ainda é a maior potência do globo, né? Tá mudando isso, mas ainda é em certos aspectos, então a gente precisa estar de olho. Queria saber o seguinte: como os acontecimentos em Gaza, não só em Gaza, mas no Oriente Médio como um todo, porque você tem o caso do Hezbollah ao norte, nós temos os Houthis operando no Mar Vermelho, aí deram um cheque-mate no comércio internacional, nós temos a questão do Irã, também do Iraque. Como os acontecimentos do Oriente Médio, na sua opinião, vão impactar as eleições americanas, que já estão todos na corrida eleitoral? Como é que é a tua visão disso? Primeiro, é importante fazer uma consideração que eu sempre noto que muitos analistas passam ao largo, não necessariamente desprezam, mas dão uma importância menor. Por que a opinião pública estadunidense e o seu impacto nas eleições, quando o assunto é Oriente Médio, é tão relevante assim? Primeiro, porque para os Estados Unidos o domínio do petróleo e o petrodólar, que não é uma ficção, é fundamental para mantê-lo. Então, o Oriente Médio, como uma bacia de petróleo, com enclaves territoriais ali boiando, é fundamental. Tem também a conectividade territorial do Oriente Médio, nós podemos falar um pouco mais disso na sequência. Mas por que também, e isso foi uma coisa que a África do Sul não conseguiu fazer para sustentar o apartheid, Israel fez. Construiu um lobby poderoso nos Estados Unidos e, mais do que isso, produziu uma opinião pública que tornou o assunto Israel um assunto interno nos Estados Unidos, que é o que o lobby sionista está fazendo, só que não com a demografia de pessoas professantes do judaísmo, que isso também seria irrelevante nos Estados Unidos, com uma demografia que se diz cristã e evangélica, e que, na verdade, bebe do Velho Testamento, e que hoje é a opinião pública predominante no Brasil. Aliás, predominante não. Uma opinião pública capaz de desequilibrar um processo eleitoral. Aqui no Brasil, antes não era assim, mas de um tempo para cá, os vendilhões do templo, os CNPJs de Cristo, começaram a interferir na eleição. Eles não são maioria, eles até mesmo são uma minoria. Só que uma minoria que corre para um lado só. Quando você considera que no Brasil, comandante Farinaso e historiador Ricardo Cabral, no Brasil, nós temos o seguinte quadro eleitoral desde a eleição de 89. Claro que não são idênticos. Quando nós somamos o piso conservador, ele sempre está na casa dos 35% a 40%. O piso conservador de segundo turno mais baixo, na polarização Lula ou PT e seus aliados, e o outro lado, vamos chamar, foi o de 39% no segundo turno da eleição de 2006, quando o candidato foi o hoje vice-presidente do presidente Lula, o Alckmin, 39%. Mas, grosso modo, nós estamos falando de 40% pelo menos de piso conservador. O piso progressista, vamos chamar, é menor do que isso um pouco. Mas as eleições sempre ficaram na casa de alguém, ou soma, porque as eleições para entender as eleições de 89 e depois 94, mas também a de 98, tem que somar as outras vontades não realizadas numa candidatura progressista quando teve o primeiro turno. E depois como é que elas se somaram e eventual segundo turno, sabendo que as duas eleições que elegeram o Fernando Henrique não teve segundo turno. Então, quando você tem eleições em que um campo ganhador ganha com mais ou menos 50% mais 5%, e o campo perdedor esteve nos 45%, portanto ele precisou de 5% para chegar nos 50% e ganhar a eleição com mais um voto, veja o quanto conta o voto eventualmente hoje tornado psicologicamente pró-Israel no Brasil. Como é que ele está sendo manipulado? Como é que ele foi manipulado agora no debate para Gaza?
para a Palestina / Gaza. E como é que ele influencia nos Estados Unidos, que está há mais tempo com uma demografia interna e uma opinião pública interna e uma opinião e voto interno nos Estados Unidos que depende dessa escaramuça. É mais importante a gente entender como é que Israel aproveita do calendário eleitoral estadunidense para fazer suas estripulias do que o contrário. Então, como é que Israel aproveita o calendário estadunidense para impor o seu diktat, o seu fato consumado, e obrigar todos os atores, que na verdade são apenas 2 atores, já que lá nós temos um bipartidarismo, que tem um Estado profundo que administra e um bipartidarismo que publicamente faz um arremedo de debate nos Estados Unidos. Então, é muito mais como o modula isso lá. Mas eu tenho um palpite, e vou arriscá-lo aqui. Isso está mudando nos Estados Unidos. Na juventude estadunidense, por exemplo, a opinião pública já não é mais favorável a Israel. Todos aqueles jovens nos Estados Unidos que não precisaram de um momento X ou Y estar com Israel por N demandas, que não viveram a Guerra Fria, que não precisaram se posicionar na Guerra Fria com A ou B necessariamente, e que não viveram as invenções estadunidenses como a Guerra do Iraque como determinante, etc. Porque, veja, quem está com 35 anos hoje viveu a Guerra do Iraque como criança. Ele viveu as mentiras do Colin Powell como criança. Eles todos viram coisas diferentes acontecendo. E essa opinião pública não há mais pró-estadunidense, pró-israelense. Então, nos Estados Unidos, vai ter 2 tipos de voto. Um, que ainda está condicionado pelo mundo que o lobby sionista viveu e que se forjou e que impôs a agenda aos Estados Unidos, e um outro tipo de público que não viveu isso, que não foi condicionado a isso. Eu arrisco dizer que esta eleição já vai ser contaminada por isso, porque esta é a preocupação de uma parte dos coordenadores de campanha do Biden. Eles estão dizendo que o Biden vai perder uma parte da própria opinião pública democrata, que é desfavorável às aberrações e aos exageros de Israel. Enquanto o Partido Republicano, que não está no poder, não precisa assumir a fatura do genocídio em Gaza, está mais tranquilo. Então, veja, é a primeira vez, e isto sim é importante considerar, é a primeira vez que a visão sobre o ser humano palestino, um genocídio na Palestina, o debate no mundo sobre a questão palestina, as imagens do horror que Israel está impondo à Palestina impactam uma parte da opinião pública estadunidense. E o que se está debatendo hoje é o quanto o que acontece na Palestina e não mais em Israel pode impactar a reeleição, a busca da reeleição do Biden. Então, não sei se eu fui muito heterodoxo na resposta, se eu destoei dos analistas políticos que estão por aí, mas essa é a minha visão, meus caros comandante Robson Farinazzo e historiador Ricardo Cabral.